Evangelho, Mateus, capítulo 22, nós vamos ler do 23 em diante. Verso 23, nós vamos ler até o 32. Todos acharam? Vamos ler. Naquele mesmo dia, chegaram até ele alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, o seu irmão casar-se-á com a sua mulher, e suscitará descendência a seu irmão. Verso 25. Houve, pois, entre nós 7 irmãos. O primeiro, tomando a mulher, morreu, e não tendo semente, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, também o segundo, o terceiro, até o 7º, depois todos morreram também, Todos morreram também, deixando a mulher. Na ressurreição, verso 28, na ressurreição, de qual dos 7 ela será mulher? Pois todos a tiveram. Verso 29, Jesus, porém, lhes respondeu, errais, ignorando as Escrituras e o poder de Deus. Verso 30, porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Verso 31, e quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Verso 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim dos vivos. Graças a Deus. Hoje eu estou falando aqui com famílias, amém? De domingo é o culto de famílias, então eu estou falando aqui com famílias. No verso 23, naquele mesmo dia chegaram até ele, até Jesus. Chegaram até Jesus os saduceus, amém? Quem eram os saduceus? Era uma seita judaica, homens que faziam parte de uma seita judaica da época de Jesus. Tinha os saduceus e tinha também os fariseus. São a mesma coisa? Não. Nenhum dos dois são certos? Não. Só que há uma diferença entre saduceus e fariseus. Amém? Os fariseus eram muito zelosos com a lei de Moisés. Os fariseus eram zelosos em cumprir a lei de Moisés, mas não eram espirituais, eram carnais. Zelosos, mas carnais. Agora os saduceus é pior ainda. Eles eram uma seita, não era considerado religião. Eram judeus? Eram, mas era uma seita judaica. E eram membros do alto escalão da sociedade que fazia parte dos saduceus. Eram membros da alta sociedade, pessoas de posse, de bens, pessoas envolvidas na política, na religião, pessoas que tinham dinheiro na época. São conhecidos por distorcer, inverter a lei de Deus, a lei de Moisés. Esses aqui, os saduceus que estão fazendo a pergunta, eles não são como os fariseus, zelosos. Esses aqui invertem a lei. Então eles são muito pior do que os fariseus. Mas eles dizem aqui o que? Mestre, hipocrisia, Mestre, nos diz, aconteceu algo assim, nos explica. Então vamos lá. Naquele dia chegaram alguns dos saduceus. E o que eles estavam querendo saber? A respeito da ressurreição. E perguntaram a Jesus. Eles queriam saber da ressurreição dos mortos. E perguntaram a Jesus.
Eles entendiam a ressurreição tudo errado, eles distorciam tudo. Mas então eles perguntaram: mestre, Moisés disse que se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão casar-se-á com a sua mulher e suscitará descendência a seu irmão. Sim, é o que diz na lei de Moisés, que quando um irmão morria, que aquela viúva que ficava, que um irmão daquele que morreu deveria agora se casar com a viúva para continuar naquela mesma família, naquela descendência e trazer, futura descendência para aquela família. Ela não deveria casar com outro, mas sim da mesma descendência, com o irmão. Mesmo que fosse mais novo, sim. Até mais velho, sim, mas mais novo também. Às vezes até se esperava completar a idade para se casar, Mas eles não estavam tão interessados nisso. Eles queriam ver se Jesus respondia algo errado para eles criticarem Jesus. Então a história vai se decorrer e o primeiro morreu, então o segundo filho daquela família se casa com a mulher e vai morrendo, o terceiro até o sétimo. 7 irmãos morreram. Aquela mulher, então ela se casou com 7 irmãos e todos morreram. E ela, depois do 7º morrer, não tem mais nenhum para se casar. Terminaram todos os irmãos, todos os filhos. Então, eles todos morreram. E eles vão fazer a pergunta: na ressurreição, quando essa mulher ressuscitar lá no céu, quem será o marido dela lá no céu? Já que ela foi esposa dos 7 irmãos, ela vai ser esposa dos 7 lá no céu? Quem será o esposo dela lá no céu? Olha só, irmãos, era isso que eles queriam entender de Jesus, Dá para entender que eles não sabem nada das coisas de Deus, mas Jesus responde muito bem, Vamos aqui na resposta de Jesus no verso 29, Mateus 22, 29. Jesus, porém, lhe respondeu: errais, ignorando as Escrituras e o poder de Deus. Verso 30. Porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Então Jesus está dizendo que ela não será esposa de nenhum deles, porque não haverá casamento no céu. No céu não se casa, nem se dá em casamento. Aleluia! Vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, porque no céu não entra pecado, no céu não entra nada que contamina. Quando, aleluia, o homem, quando a mulher, aleluia, for transformado num corpo incorruptível, num corpo que não há pecado, não vai haver concupiscência, não vai haver relação, não vai haver paixão, não vai haver sexo, não vai haver, aleluia, enlace, não vai haver 2 pessoas juntas, mas no céu toda a igreja em comunhão será filha de Deus, seremos filhos de Deus no céu e seremos como os anjos. Todos os filhos de Deus no céu serão como anjos. Eu já disse que nós seremos como anjos no céu, quem lembra? Em algumas pregações eu falei, no céu nós vamos ser como anjos. Olha aqui. Da mesma forma, irmãos, da mesma forma que são os anjos, seremos nós. Os anjos são hoje imortais. Eles não morrem, os anjos não morrem. Deus criou os anjos imortais e Deus criou o homem mortal. Mas quando nós formos arrebatados, quando nós formos glorificados no arrebatamento, na segunda vinda de Cristo, o nosso corpo vai ser transformado. E para você entender como nós seremos como os anjos. Imortais, celestiais. Amém? Da mesma forma que são hoje os anjos de Deus, que têm poderes, tem. Os anjos têm poderes, não tem todo o poder que Deus tem, mas tem.
Os anjos têm poder. Imagina o poder do arcanjo Miguel. Nem se fala. Imagina o poder de um querubim, de um serafim. São poderosos, irmãos. São poderosos demais. E nós também vamos ter alguns poderes como anjos de Deus, como filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E vamos continuar sendo no céu. Amém? Num corpo incorruptível, num corpo de glória, transformado para viver uma eternidade no céu, com Deus, adorando Ele, na beleza da sua majestade. Vamos estar no mesmo lugar onde Deus está hoje, no céu. Então esquece esse negócio de se preocupar se vai ter casal no céu, se vai namorar, se vai gostar de alguém. Acaba com isso, irmão. Esquece isso. Isso é coisa terrena, carnal. No céu não tem carnalidade nenhuma. Amém? No céu seremos todos iguais. Vamos amar uns aos outros de igualdade. Não é um amor carnal. O amor carnal é esse que nós temos hoje. De desejo de uma pessoa por outra e por várias, né? Tem gente que tem desejo por vários, não é só por outro. Então isso no céu não entra. Jesus falou, não, vocês não entendem como será no céu. No céu vocês serão como anjos, salvos serão como anjos no céu. Amém?